Alfred estendeu a mão segurando a maçaneta da porta. Ele disse que, infelizmente, Desejo estava certo e todos estaria mantendo um perto olho no primeiro plebeu da história para se juntar à guarda imperial. Desejo disse que entende e terá cuidado. Uma enorme porta se abriu na frente do gás. Alfred virou-se para o protagonista, apontando a mão para o cofre. Ele disse ao protagonista que, como membro da Guarda Imperial, ele recebeu o privilégio de tomar 3 artefatos imperiais. Os artefatos estavam atrás de barreiras de vidro. Oprah perguntou a Alfred se havia um limite para seu uso. Alfred observou que não há restrições, contanto que ele não viole a lei. A luz brilhante na abóbada iluminou os artefatos. O protagonista achou incrível. E todos os artefatos lá eram pelo menos classe B. O protagonista virou sua atenção a um dos artefatos. Alfred notou que ele tinha um olho aguçado. Atrás da cerca de vidro estava um artefato de rosa azul. Alfred notou que este não é um artefato de classe, que permite o uso da invisibilidade, magia corporal escondendo a presença do dono. Alfred acrescentou que a rosa azul bloqueia o fluxo de mana, que nega a magia de detecção. O personagem principal pressionou a mão contra a cerca, olhando para a rosa com um sorriso. Ele pensou que seria um bom ajuste e disse a Alfred que ele aceitaria. O personagem principal fechou os olhos e sorriu levemente. Alfred sugeriu que o personagem principal olhe para outro artefato que foi usado pela equipe anterior e sua contribuição é realmente enorme. O protagonista notou que parecia ótimo. Desejo abriu a boca levemente, prestando atenção ao espaço vazio. Desejo perguntou a Alfredo por que estava vazio, ao qual o velho disse que memorizar foi mantido naquele lugar. O velho olhou para o lado do artefato. Com um olhar sério, ele disse que este artefato é classe S e é capaz de armazenar até 5 feitiços com antecedência, que mais tarde pode ser ativado instantaneamente. O velho notou que, com toda a probabilidade, foi roubado pelo líder do exército revolucionário. Depois que ele matou seu dono, o desejo anterior da equipe olhou para Alfred com surpresa. Pensei que a máscara do corvo estava usando esse artefato. O protagonista ficou ao lado do balcão vazio. Ele pensou que era o líder do revolucionário exército e um dos poucos mágicos do continente que atingiu o 6º círculo. O personagem principal olhou pensativamente na frente dele, imaginando a imagem de uma máscara de corvo. O personagem principal pensou que Icarus Kurgol pode estar sob a máscara de um corvo. O protagonista olhou para Alfred, que estava apontando para outro artefato. Oprah. Pensei que ele precisava se concentrar na escolha. Identificar seu nome serviria como uma boa pista. Atrás do vidro havia uma pulseira de ouro. Alfred diz que este é um buraco de mana e um artefato de classe, e concentra mana rapidamente, restaurando seu suprimento ao proprietário. Oprah disse que isso é uma coisa muito necessária para ele.
e ele vai levar esse artefato. Segundo, havia um artefato no cofre que emanava uma aura vermelha. Alfred disse ao protagonista que estava feliz. Helga estuda. Desejo virou seu olhar para o lado com interesse. Alfred desejar que ele pegue outro artefato. Como terceiro, Alfred olhou para o personagem principal, que estava examinando o artefato. Desejo perguntou a Alfredo o que era. Havia uma lança vermelha pendurada na parede. Como art. O velho disse que este era o longo em uma lança. O único artefato que não pôde ser levado fora do armazenamento. Desejo olhou para o velho que se aproximou dele. O velho disse que se acreditava que o primeiro imperador recebeu das mãos de um homem misterioso. E de acordo com os registros, dividiu montanhas e dividiu mares com um golpe. O velho disse que os historiadores do Palácio Imperial afirmam que a ébria foi concedida pelo deus da guerra. Desejo olhou cuidadosamente para a lança, iluminado pela luz. Ele pensou que havia um semelhante história com um homem misterioso, com o centro do gelo de Esteban. O personagem principal notou que este misterioso figura apareceu em diferentes países, em confiar em artefatos de alta classe. O protagonista estava curioso sobre quem era essa pessoa, acrescentando que ele tinha muito o que investigar. O protagonista seguiu o velho. Ele disse que precisamos olhar para outros artefatos. Alfred disse, desejo de segui-lo. Uma aura misteriosa vermelha emanou da lança. Luz filtrada pelas janelas, iluminando a sala no dia seguinte. O desejo da Academia Hebreu parecia inchado e machucado. Suas sobrancelhas tricotadas, tristemente. Desejo curvou-se diante da enfurecida Romantica. Romantica notou que primeiro se esqueceu de sua promessa. E agora os chamou todos juntos. Desejo pediu perdão à jovem. Desejo colocou uma caixa de presente vermelha na mesa. Pran olhou para o personagem principal com interesse, enquanto Romantica sentou-se com um olhar insatisfeito. Romantica perguntou ao Desejo por que ele de repente dá presentes. O cara sentou no sofá, olhando para o personagem principal com um presente nas mãos. Ele disse que se juntou à guarda imperial. A espadachim mágica cuspiu seu café de surpresa. Para o protagonista, um som alto ecoou por todo o edifício. E surpreso que o Desejo se juntou à guarda imperial. O protagonista olhou para os caras em confusão. Com uma cara batida, e Jazz disse que se ela entende corretamente, estamos falando de um desapego, que se reporta diretamente ao imperador. O personagem principal pediu a todos para se acalmarem. O espadachim mágico colocou a caneca de café no pires. O personagem principal tentou se justificar, dizendo que, simplesmente por ordem do imperador, isso aconteceu, e então ela apenas abriu os olhos, olhando para o protagonista. A sala estava brilhantemente iluminada pela luz do sol. O personagem principal disse que recebeu o privilégio de tomar artefatos imperiais. Desejo estendeu a mão para a surpresa Romantica.
Ele disse que ela seria a primeira, na mão do personagem principal, colocar um artefato de rosa azul. Romantica sorriu feliz ao pegar este artefato. O protagonista disse que, embora pareça uma decoração, é uma coisa muito útil, convidando Romantica para ativá-lo. Os meninos observaram a jovem, enquanto ela colocava uma rosa azul no cabelo. Desejo disse à jovem que com ele, ela poderia esconder completamente sua presença, então ele seria perfeito para ela como um atirador. Pran estava ansioso para ver como esse artefato funcionava. Romantica imediatamente desapareceu no ar. Depois de ativar a rosa, o personagem principal disse que ele não achava que veria isso sozinho. Romantica apareceu por trás do personagem principal. A mulher de cabelos castanhos perguntou aos caras que eles realmente não a tinham visto. Todos os caras notaram que este era um artefato maravilhoso. A jovem olhou de lado para o artefato. Sorrindo amplamente, ela disse ao Desejo que gostava muito dele, agradecendo-lhe do fundo de seu coração. Os caras olharam para a mesa com um sorriso, esperando o desejo de tirar o próximo artefato. O protagonista colocou os sapatos azuis na mesa. Ele disse que este artefato é um viajante da nuvem que permite que você se teletransporte instantaneamente dentro de 1 metro. O personagem principal colocou as mãos para o lado, olhando para o artefato em confusão. Ele disse que pegou porque era muito útil, mas ainda não tinha decidido a quem dar. Não. Observando que ele havia preparado outro presente para Pren, a espadachim mágica sorriu amplamente. Olhando para o protagonista, ela disse que não valia a pena dar a ela, por uma questão de justiça. Karin olhou para Egiste com surpresa, apontando o dedo para si mesmo. E disse que essas botas seriam mais úteis para Pran, porque ele é um espadachim puro, e ela ficaria feliz em dá-los a ele. O personagem principal pegou os sapatos, olhando desajeitadamente para as idades. Ele perguntou à mulher espada mágica se ela realmente não se importasse, porque eles eram muito bons. Romantica observou que ela disse a ele para dar ao espadachim. A espadachim mágica fechou um olho. Olhando para o personagem principal com um sorriso, ela disse que estava tudo bem e, afinal, ela tinha o centro do gelo. O espadachim puxou as botas para os pés. Com um largo sorriso, ele agradeceu alegremente à espadachim mágica. Bran calçou as botas e ficou no chão, enquanto os caras o observavam com interesse. O personagem principal disse ao espadachim para ter cuidado. A primeira vez que ele os usou, Romantica disse ao espadachim para ter cuidado. E se ele os ativar, de repente, ele pode se machucar. O espadachim disse aos caras que ele entendeu. Tut. Ele acabou de dizer a Pran que 1 metro não é tão longe, mas você ainda precisa ter cuidado. Depois de ativar o artefato, Carrinho caiu no chão batendo na parede. O protagonista se aproximou de Prim. Sorrindo perplexo, Desejo disse Prim que é sempre assim na primeira vez. Então ele nem vai perceber como ele se acostuma com eles. Pran disse que queria tentar novamente.
Carrinho de bebê dobrou levemente as pernas, liberando o ar azul de suas botas. Ele disse que precisava ajustar a direção. Carrinho, liberando energia, correu em direção à parede. O espadachim colidiu com a silhueta preta. Mostrando os dentes, o espadachim desabou no chão. Fechando os olhos, Catarina notou que saudação tempestuosa era. A capa de Catarina apresentava um alfinete de animal dourado. Catarina perguntou ao personagem principal onde um menino, chamado Carrinho de Bebê, foi. Catarina sorriu amplamente. Colocando as mãos para o lado, ela disse que iria treiná-lo pessoalmente. Carrinho, deitado no chão, olhou para Catarina surpresa. Catarina corou um pouco, olhando para o carrinho de bebê, com olhos estreitos. O espadachim olhou para a garota com medo. Sua boca aberta, ele disse que os olhos dela o assustaram. A menina ficou atrás do carrinho confuso. Ela disse desejo que quando ele falou sobre o pedido, ele não disse a coisa mais importante. Desejo fechou os olhos sorrindo sem jeito. Ele perguntou a Catarina o que exatamente ele não disse. Catarina disse isso para ser honesto. Quando ela concordou, ela pensou que haveria muito barulho. A menina sorriu feliz, abraçando o prim encolhido. Catarina disse se ela soubesse de antemão que ele era tão fofo, ela teria sido melhor preparada. O espadachim estufou suas bochechas. Olhando para o personagem principal, ele perguntou quem era essa garota. Catarina, com um sorriso malicioso e um rosto avermelhado, aproximou-se do espadachim. Catarina perguntou a Prene se ela poderia morder sua bochecha. Os caras olharam surpresos, enquanto Catarina subia para abraçar Prene. Catarina disse ao espadachim que ela estava apenas brincando. Romantica perguntou ao personagem principal se ela fosse definitivamente da Guarda Imperial, ao qual a protagonista disse que, como ela pode ver, isso é tão romântico, revirou os olhos, imaginando a imagem de Catarina na armadura do cavaleiro. Romantica disse que isso absolutamente não é como ela imaginou. Observando que ela se recusa a aceitá-lo, a jovem se aproximou do personagem principal, cobrindo o rosto com a palma da mão. Ela perguntou por que ela veio, ao qual o protagonista disse que há algum tempo Catarina treinará o espadachim. Desejo notou que este era um presente especial dele. Para Carrinho, Catarina parecia satisfeita, enquanto ela mordia o carrinho levemente na bochecha. Acabou de colocá-la de costas para os caras. Ela pediu a Catarina para deixar o espadachim ir já. A apenas olhou para os caras levemente com um olhar confuso. O sol estava brilhando intensamente no céu. No campo de treinamento da manhã seguinte, Carrinho ficou parecendo confuso. Segurando uma espada de madeira, Catarina disse que estava feliz em vê-lo novamente. Catarina circulou em torno do carrinho confuso. Ela disse ao espadachim que ele provavelmente já tinha ouvido falar que, a partir deste dia, ela iria treiná-lo e desejou-lhe boa sorte. O espadachim tricotou as sobrancelhas tristemente. Olhando para frente, a garota disse que o desejo pediu a ela para treinar com ele por uma semana. Mas especialmente para ele, ela decidiu ajudá-lo. Até chegar à classe de elefantes.
O espadachim levantou a mão, olhando para Catarina com um olhar pensativo. Disse que foi treinado anteriormente pelo professor Ersin. Um espaço em branco, e ele disse que ele deveria alcançar a classe de elefantes por conta própria. Perguntou a Catarina como ela poderia ajudá-lo. A menina sorriu maliciosamente, estreitando os olhos ligeiramente. Ela disse ao espadachim que era verdade. E ele deveria dizer a ele o que ele sabia sobre cada classe. Bran imaginou imagens de espadachins e mágicos, emitindo uma aura. Bran disse que primeiro há um sem classe, então um peão, então um cavaleiro, seguido por uma torre com a capacidade de usar uma aura, e um bispo, ao chegar, que você já emite uma aura. Krama disse que mais tarde soube que, se aprendermos a manifestar a forma de uma imagem mental, como uma aura, pode-se alcançar a classe de uma rainha ou um rei. O espadachim olhou para Catarina com um olhar sério. Catarina notou que, para avançar além da torre, você precisa se esforçar muito. E o aspecto principal nisso é a aura. Catarina sorriu maliciosamente, levantando os dedos e envolvendo-os em uma aura rosa. A Garoda diz que a aura é a personificação de uma imagem mental, cujo poder depende de seu coração. E quanto mais forte o coração de uma pessoa, mais poderosa a aura. O espadachim franziu as sobrancelhas, olhando para a garota com total determinação. O espadachim pensou no coração forte. A menina fechou os olhos, cruzando os dedos, emitindo uma aura. Ela disse que bisbilhotar o coração de outras pessoas era uma coisa estranha em si. E o espadachim corretamente disse que ele precisava alcançar o elefante por conta própria. Catarina olhou para o carrinho com olhos estreitos e engano. Ela disse que há coisas que só podem ser aprendidas com os outros. Catarina notou que tinha ouvido a história deles, perguntando Bran se ele não tinha lhe ensinado tudo. Elpert. Carrinho ficou na frente de Catarina com um olhar confuso, imaginando a imagem de K atrás dele. Catarina, que nem todo mundo tem a chance de aprender lições tão valiosas. Carrinho agarrou a espada de madeira com força em suas mãos. Ele disse que ela estava certa e ele até o ensinou muito. A menina fechou os olhos sorrindo levemente. Ela disse ao espadachim para Mantanlos, em segurança em seu coração. E além de seu conselho, ela daria a ele um par dela. Catarina estendeu a mão na frente do carrinho de bebê, segurando um dedo. Ela disse que primeiro ele tinha que encontrar seu próprio estilo. Catarina sorriu insidiosamente, fazendo um gesto com os dedos. A menina notou que existem duas maneiras principais de controlar a amplificação e materialização da aura. Catarina disse que o primeiro é o mais comum. Catarina apontou 2 dedos para o espadachim surpreso, que estava apontando o dedo para si mesmo. A Garoda disse que ela tinha certeza de que o espadachim já tinha visto o pico de seu uso. Catarina levantou a mão para o topo, fazendo um gesto com os dedos, imaginando a imagem de Dani, de onde as chamas emanavam. Catarina, disse Bran, que ele pudesse ver o governante do norte, Don Up.
e seu fortalecimento serve de escudo contra qualquer golpe, e ao mesmo tempo sua arma principal. Pran disse que ele era como uma parede indestrutível. A menina levantou as sobrancelhas, segurando a mão na frente dela. Ela disse que a materialização vem a seguir. Um exemplo vívido é um de seus amigos, quem cria rodas de aura, e na defesa é impossível encontrá-lo melhor. A menina acrescentou que, como muitas pessoas dizem, a forma é sua própria imagem mental. Prim olhou para baixo com leve tristeza, sorrindo levemente, imaginando a imagem de espadas. O espadachim pensou que a imagem do Major estava na forma de uma flor, de espadas lindas e fortes. A menina disse que até agora listou as principais maneiras que o carrinho usaria, observando que ela dependia inteiramente dele. O espadachim olhou para Catarina, que virou a cabeça para o lado. Catarina disse que no caso dela, ia. Catarina pegou a pedra do chão, dizendo que ela mostraria claramente. Catarina levantou a mão, enchendo a pedra com uma aura rosa. O espadachim não entendeu por que ela precisava da pedra. Catarina jogou uma pedra no chão, quebrando em pedaços. A pedra estava deitada no chão, em que fez um pequeno buraco. Catarina disse existem muitas outras maneiras de controlar a aura, e Pran terá que encontrar um que combine com ele. Pessoalmente, Pran ficou surpreso com tal poder destrutivo. Ao jogar uma pedra simples, o espadachim pensou que você não poderia dizer, de sua aparência, que Catarina era tão forte. Catarina sorriu amplamente olhando para o espadachim. Catarina disse ao carrinho para levantar a espada, observando que isso não é treinar sem sparring. A menina colocou uma mão para o lado, estendendo o outro na frente dela. A menina notou que isso acontece, que aqueles que alcançaram a rainha ou classe rei pode controlar a aura de várias maneiras. A menina percebeu que ela, por sua vez, é capaz de controlar até 3. Dizendo a Pran para usar essa luta com ela como uma lição. Catarina ficou em uma postura patética, na frente do espadachim. O carrinho de bebê ficou surpreso que ela é rainha classe. A menina perguntou ao espadachim que o imperial, ou guarda, roupas que ela estava usando, não disse nada a ele. Observando que ela era uma das poucas rainhas em todo o continente, e ele deveria estar orgulhoso de que ela lutaria com ele. Bran sorriu contente, voltando sua atenção para o personagem principal. Pran agradeceu o protagonista do fundo do coração. O espadachim se abaixou ligeiramente, movendo sua espada para o lado, e passou a atacar Catarina. Pran disse à garota que ele estava atacando. A menina ficou indignada por ele não ter agradecido a ela também. O protagonista ficou acima da grade, assistindo o treinamento de Pran. O protagonista cruzou os braços sobre o peito. Anne sorriu amplamente. O sol estava brilhando intensamente acima do prédio. Palácio Imperial do Império Hebreu. Edifício da Guarda Imperial. Havia um lindo jogo de chá na mesa. Alfred disse ao protagonista que os resultados do exame de qualificação foram muito bons e o parabenizou do fundo de seu coração.
Alfred acrescentou que se ele se lembrasse corretamente, 5 membros de seu grupo foram promovidos. De Beta a Alfa, o personagem principal e Ove estavam sentados um em frente ao outro na mesa. Disse ao velho que ele não precisava se dirigir. Ele com tanto respeito, ao qual o velho disse que servir à guarda imperial era o trabalho de sua vida, virou e inclinou a cabeça levemente, olhando para Alfred com um sorriso. Alfred disse que, voltando ao ponto, um aluno do primeiro ano particularmente, terminando em primeiro lugar em seus colegas no exame de qualificação, ganhando o título de primeiro escalão. Desire notou que Alfred está falando sobre Ron. Alfred apresentou uma imagem de Ron, que sorriu perversamente mostrando os dentes. Alfred disse que seu carisma e habilidades se complementam perfeitamente. E ele é um jovem impressionante. Embora ele não siga sua língua, Desejo disse que quando ele eliminou suas deficiências, ele seria capaz de se juntar ao grupo principal. Alfred disse que estava ansioso por este momento. O velho sorriu, levemente, puxando seu bigode com os dedos. O velho disse que acreditava que isso poderia acabar sua conversa casual. O velho estendeu a mão, levando uma grande pilha de papéis. O velho perguntou Desejo por que ele queria conhecê-lo. E qual era o documento? Alfred desdobrou a página, vendo hieróglifos e fotos nele. Desejo disse que esta é uma informação sobre os aristocratas do Império que se acredita estar em relações secretas. E ele recebeu da Iris Comunicação. Desejo acrescentou que recentemente houve uma situação estranha na divisão. É por isso que ele começou uma investigação. Desejo olhou para Alfred com uma expressão séria, imaginando as pessoas protestando. Ele disse ao velho que havia protestos diários e rumores ruins. Observando que divide a hostilidade para com os hebreus, nunca tinha sido tão intenso. O velho estreitou os olhos olhando para o Desejo. Ele notou que nem sempre seria o caso. Mas no final, eles não ousariam se opor a eles. O protagonista tricotou as sobrancelhas, olhando para o velho com cansaço. O personagem principal disse que não sei tão facilmente dizer que tudo será o mesmo. O personagem principal se inclina ligeiramente em direção à mesa, descansando as mãos sobre ele e imaginando a imagem de Aaron. Ele pensou que Aaron tinha sido expulso, mas ele serviu fielmente a divisão por gerações, acrescentando que havia claramente algo impuro lá, e ele teve que chegar ao fundo da verdade. O protagonista disse ao velho que, se ele olhou para os documentos, ele veria uma lista que listava a divisão. Guildas comerciais que estavam em contato com os aristocratas do Império. O velho estreitou os olhos, olhando para o personagem principal com toda a seriedade. O protagonista observou que todas essas guildas mostraram hostilidade para com os hebreus. E além disso, eles organizam protestos contra o Império. O velho disse ao Desejo que ele estava certo. E essa parte precisava ser investigada. O protagonista cruzou as mãos na frente dele.
olhando debaixo de suas sobrancelhas para o velho. Desejo disse que ele, como um guarda imperial, queria estudar a situação com seus camaradas. Imagens e hieróglifos eram visíveis nos papéis. Desejo notou total de 6 pessoas contatadas dividir comerciantes. A foto mostrava um homem de cabelos grisalhos em um casaco cinza. Disseram que começariam com o mais proeminente. Entre eles, o Conde Caroz. O homem manteve a mão em seu cajado. Ele perguntou ao outro homem o que ele disse sobre aquelas pessoas, vindo da Academia Hebreana. O mensageiro Kervuse, diante do homem, pressionando a palma da mão contra o peito. Ele disse ao homem que declararam que pretendiam atender ao pedido para pacificar os monstros em sua área. Um homem de cabelos grisalhos com um rosto áspero olhou para o mensageiro. O homem disse que estes são apenas alunos, então não há necessidade de se preocupar. E mesmo que descubram algo, eles não serão capazes de desenterrar tudo. O homem virou as costas para o mensageiro. O homem disse a ele para se preparar adequadamente de qualquer maneira. O enviado observou que ele faria tudo. Como o conde Caro disse, Caro franziu os lábios, desviando o olhar e apoiando-se. Caro estreitou ligeiramente o olhar. Olhando para o lado, ele disse que nenhum impedi-los de expulsar o falso imperador pelo bem da verdadeira família imperial hebraica. Caro ficou perto do brasão vermelho, com um pássaro de 2 cabeças. Romantica olhou para a frente em perplexidade. Romantica pediu desejo. Se ele tivesse certeza de que tudo ficaria bem, o cara estava segurando as calças com as mãos. A jovem disse que eles poderiam ter tomado o mesmo. Takarine e pretzel, com eles não entendendo por que ele era o único. Ron sentou-se confuso com os caras na carruagem. Enquanto o desejo sorria levemente, a jovem estava chateada que eles estavam indo com tal empresa para cumprir uma missão. A mulher de cabelos castanhos inclinou-se para o personagem principal, apontando o dedo para Ron. Ela disse que eles têm muitos caras que são bons em trabalho em equipe. Desejo disse romântico o suficiente para se preocupar tanto, porque Ron não iria decepcioná-lo. Ron cerrou os punhos e sorriu sem jeito. Olhando para a Romantica, Ron disse à jovem que ele tentaria o seu melhor. E ela deveria acreditar nele. A jovem disse a Ron para não chegar muito perto dela. A mulher das espadas mágicas cruzou os braços sobre o peito, enquanto os caras olhavam para ela. Ele apenas notou que, aparentemente, seu objetivo é exterminar monstros. Então, um mago atacante certamente não os impediria. A mulher de cabelos castanhos disse a Agis que ela estava certa, mas não entendia que tipo de domínio era esse, onde não havia portões de teletransporte ou trens. Carrinho olhou para fora da carruagem. Olhando pela janela, Bran disse que era improvável que eles pudessem ser construídos lá, devido ao terreno montanhoso. Caradus arregalaram os olhos olhando para longe. Bran perguntou se eles tinham ouvido alguma coisa, ao qual Romantica disse que era o vento de qualquer maneira, porque o que mais em um vale tão montanhoso? Ele apenas bagunçou o cabelo de Bran. Sorrindo levemente, Bran notou que isso é estranho.
A garota de cabelos castanhos perguntou ao protagonista onde ele começaria quando eles chegassem. O protagonista descansou o rosto na mão, olhando debaixo de suas sobrancelhas para a romantica. O personagem principal disse que, primeiro,